E aí galera, beleza? Estamos aqui novamente gravando mais um conteúdo aí pro canal da Viva Mais. Lembrando sempre, né? Você ainda que está perdendo tempo aí não se inscreveu, se inscreva, tá? Quanto antes, curte, compartilha, deixa, ativa o sininho de notificação para receber aí sempre que a gente gravar um conteúdo novo aí toda semana para você. Beleza? Hoje estou um bate-papo aqui de novo com o Rogerão. Chega aí, Rogerão. Olha aí, como é que tá? Belezinha? Olha, firmeza? O Rogerão já gravou comigo no canal, mas ele vai dar uma apresentadinha rápida aí, né? Tá meio diferente, Tá diferente, sem barba. E aí galera, tudo bem? Meu nome é Rogério, já sou formado em Educação Física e estou concluindo esse ano Nutrição. E aí a gente vai vir trazer conteúdo para vocês aí. Então, Rogerão, a gente vai falar hoje, galera, ó, sobre um tema muito discutido, eu acho que é um dos temas, né, Rogério, mais falados aí nos últimos anos aí. Emagrecimento, mas não só isso, a gente vai falar o quê? Mitos sobre o emagrecimento, né? Porque hoje em dia existem dezenas de dietas, tem low carb, tem jejum intermitente, tem cetogênica. Então, Rogério, eu trouxe a gente, óbvio, né, a gente vai falar sobre todas, senão a gente vai ficar aqui uns 3 dias falando, né? Mas a gente vai dar uma abordada nas principais, né, dietas mais conhecidas aí. Vai dar uma explicada aí pra vocês entenderem um pouquinho, né, o que de fato é importante pra quem quer, né, tá na luta aí pra engordou um pouquinho na quarentena, né, quer perder um pouco de peso aí. Vai lá, Rogerão, vamos lá. Então, galera, acho que assim, duas palavras que a gente poderia tá resumindo em emagrecimento é déficit calórico, primeiro ponto. E assim, desmistificando um pouco, não tem dieta low carb, não tem jejum intermitente, não tem essas... Isso aí são estratégias nutricionais, primeiro ponto, né? Porque assim, a gente tem que olhar sempre o indivíduo como um. E não, por exemplo, que a gente vê muito na internet, esses programas assim, emagreça não sei quantos quilos em um mês, emagreça, sei lá... Promessa milagrosa. Né? Promessa milagrosa, mas assim, o que acho que o que mais me deixa triste é assim, que as pessoas fazem isso para vender uma coisa que às vezes não é sustentável, certo? Porque, por exemplo, assim, vamos pegar um programa assim, emagreça 10 quilos em 2 meses, um exemplo. Mas para quem que é esse plano? Entendeu? Para quem que é esse plano? Às vezes a pessoa ali, nesse processo de emagrecimento, ela pode fazer o quê? No primeiro mês não acontecer nada, ela desmotivar e fazer o quê? Voltar para o que ela comia antes. Tá arrebentando tudo. E aí o que acontece? Também tem outro lado, a compulsão alimentar. Geralmente esses planos, a gente fala esses planos loucos, né? É de restrição calórica. A pessoa se restringe muito, né? Isso gera no organismo um certo tipo de estresse e a tendência é quando a pessoa vê uma barra de chocolate, ela não vai comer só um pedacinho para, vou me satisfazer. Ela vai comer a barra, aí ela vai comer tudo que tiver no armário, né? No entanto, que uma das estratégias nutricionais que é usado, eu ainda não sou formado, mas é o que a gente vê muito, é quando a pessoa começa a fazer um plano alimentar, a gente cita para ela uma coisa: não vá ao supermercado com fome, porque senão você vai comprar tudo que você está afim de comer. Tudo que não pode. Tudo que não pode, né? Então assim, a gente fala isso aí para as pessoas terem um pouco de consciência na hora que for comprar as coisas, né? E em relação ao que eu falei do déficit calórico, pessoal, é assim, vamos pegar um exemplo. Você vai na academia e no plano de treino, durante o dia inteiro você tem um gasto energético de 2.500 calorias, certo? Para eu ter resultado em emagrecimento, o que eu teria que fazer? Uma restrição de 300 a 500 calorias, primeiro, tá? Aí o que vem assim, o que a gente fala assim, que o carboidrato parece que é o vilão hoje em dia, né? Verdade. Aí as pessoas veem assim, a low carb, vamos pegar o exemplo primeiro da low carb. A low carb, assim, a gente fala assim que é uma dieta com baixo carboidrato, só que ela tem os estágios, até você chegar numa restrição bem ali de 20% de carboidrato. Só que a galera entende o que? Eu tô fazendo uma low carb e eu tô emagrecendo, que legal. Mas aí a pessoa entende que, então, vou tirar o carboidrato e beleza, cortar de uma vez, cortar né? de uma vez, porque é o carboidrato que é o vilão. Aí a pessoa, aí que a pessoa não entende. Eu corto o carboidrato, eu gero de novo o estresse. O carboidrato, baixo carboidrato ou zero com essas dietas restritivas, o que acontece? Eu fico com a imunidade baixa porque a minha glutamina está lá embaixo. Por isso que assim, a gente fala assim que em dietas restritivas o uso da glutamina é interessante.
para melhorar o sistema imunológico. Até a gente tinha comentado no vídeo anterior, né, disso aí, da parte imunológica, né? Então assim, galera, o plano alimentar nessas dietas low carb não é no carb, porque muita gente fala assim, no carb, porque assim, eu vou explicar basicamente assim o que acontece. Se eu não tiver carboidrato, eu não consigo queimar gordura, certo? Por quê? No nosso organismo a gente tem uma usina, vou falar bem basicão mesmo para vocês. Isso aí. Tem uma usina que ela, para queimar gordura, eu preciso de combustível, que o combustível é o carboidrato, entendeu? Aí a pessoa vai lá e faz o quê? 0 carboidrato. Nossa. Aí o que acontece? Ela vai emagrecer, lógico que ela vai emagrecer, porque se eu estou sem carboidrato, lembra só dessa palavra, carboidrato, hidrato, água. Se eu não estou levando carboidrato para dentro do meu organismo, eu não estou levando água, ou seja, eu vou emagrecer na balança. Só que emagrecimento não quer dizer perda de gordura. E o interessante pra gente, acho que perder gordura, perder gordura, né? Lógico, essas dietas low carb, a dieta o jejum intermitente, elas são boas, por exemplo, assim, em diabetes, doenças cardiovasculares, obesidade. Por quê? Ela diminui o fator estresse que o organismo está sofrendo. Mas isso é importante ressaltar, né, Rogério? Não é vocês têm que entender, não é que elas não funcionam, mas elas são específicas para alguns indivíduos, né? Sim. Então não é para todo mundo que a dieta low carb vai funcionar assim como o jejum intermitente. São para alguns indivíduos ele vai funcionar melhor do que para outros, certo? E por exemplo assim, o jejum intermitente, ele tem por exemplo assim, de dias alternados, um dia você não faz a ingestão calórica, a ingestão de alimentos, outro dia você faz. Tem de períodos que, por exemplo assim, você faz 5 dias comendo normal e 2 dias severos de restrição calórica. Na minha opinião, assim, isso depende muito de caso e caso, entendeu? Não adianta você falar assim, não, vamos começar com uma dieta low carb, um jejum intermitente, na primeira intervenção, né? Porque até antes a gente estava comentando aqui, eu estava falando pro Pato, até às vezes num processo de fracionamento da refeição ao longo do dia. Sim. E é uma coisa, fracionamento não é aumento na quantidade, é você fracionar tudo que você está comendo ao longo do dia. Esse fracionamento já faz com que você acelere o metabolismo e já faça você dar uma sinalizada ali na balança e você mesmo perceber que você está conseguindo um emagrecimento, né? E assim, voltando ao jejum intermitente, aí tem aqueles períodos assim, por exemplo, de 12 horas, os iniciais, vai aumentando, vai aumentando, tudo. Isso aí, a gente fala assim, ele é interessante também para a pessoa melhorar a sensibilidade à insulina, o perfil lipídico, diminuir a parte inflamatória do organismo. Só que a gente fala assim, para quem? Às vezes a gente pega assim, revista, aí a gente olha assim, não vou nem citar o nome da revista, porque eu acho que assim, antiético está citando, mas todo mundo vai saber, já comprou, né, uma revista que tem aquele o plano alimentar. Mas pensa assim, eu estou acostumado, por exemplo, assim, no café da manhã a comer ovos, pão de forma integral e leite integral, um exemplo. Aí só que nesse plano ali que eu peguei, tá falando assim, coma 2 castanhas, um suco de laranja e sei lá, tem N como fala, N alimentos que você pode incluir, né? Opções. Só que eu falo, será que eu vou me enquadrar nesse plano? Será que é um plano assim específico para minhas preferências ou é um generalizado? Aí o que acontece? Aí, por exemplo, assim, lá está escrito assim, plano alimentar em 2.000 calorias, baseado em 2.000 calorias. Ok, quanto que você gasta? Ninguém sabe. Por isso que eu falo assim, galera, o ideal é todo mundo que quer seguir uma dieta, quer fazer um plano alimentar, tá indo no nutricionista, porque só ele, eu falo assim, só ele tem capacidade para calcular um plano específico para cada caso, sabe? Aí você vê assim, por exemplo, a pessoa vai no nutricionista e não volta mais, porque ela acha que aquele plano vai ser para a vida toda. E não é. Acho que assim, são objetivos, são metas. Olha, quero ganhar massa muscular, beleza. Só que depois que você ganha massa muscular, o que você vai querer? Você vai querer definir? São estratégias, são metas, né? São objetivos, exatamente. E a galera faz assim, não, eu tô fazendo um plano alimentar para emagrecimento, aí eu passo o plano para amigo, enfim, que é uma coisa ridícula, né?
Aí a dieta que era pra um tem 10 fazendo, né? Então assim, a prioridade de um virou prioridade de todo mundo e todo mundo come a mesma coisa, né? É engraçado. Então o que acontece é que a gente fala assim, por exemplo, dê sequência à nutrição, a ser nutricionista. Porque, lógico, no começo você vai ter que ir em certos períodos frequentes. Por exemplo, assim, a cada 2 meses você vai indo. Depois que você alinhou e você conheceu o paciente, você faz umas consultas mais espaçadas, aí 5 meses, 6 meses. Porque a pessoa já criou um hábito de vida saudável, um hábito de vida sustentável. Já entendeu sua individualidade, seu biotipo ali. Exatamente. E voltando às dietas, assim, em questão de emagrecimento, é não fazer loucura. Não fazer loucura. Porque assim, o que mais a gente vê, por exemplo, no Instagram, eu até coloquei esses dias atrás aí, mas BBB falou assim, ó, eu faço você perder 10 quilos em um mês sem atividade física. Eu falei, poxa, bacana, né? Sei lá, lógico, assim, pessoal, eu até conversando com amigos meus que já atenderam muitas pessoas, eles já conseguiram isso aí, só que com atividade física regular todos os dias, alimentação regrada, não é restrita, é uma alimentação regrada, tá? A pessoa conseguiu isso em um mês, só que é um caso a cada 1000 casos, entendeu? É mais fácil, né? É mais fácil, então assim... E outra coisa também que é importante falar, né, Rogério, vamos ver, tá? Em que estado que essa pessoa vai chegar depois de um mês com 10 quilos a menos. Não só o estado físico, emocional, estressante, né? Tudo isso, então... Às vezes causa mais danos do que benefícios na pessoa ali que tá... Porque a gente fala assim, por exemplo, essa pessoa que quer emagrecimento, a gente não tá nem falando de uma pessoa obesa, né? A obesidade, assim, você tem o sobrepeso, você tem obesidade e diversas patologias. Mas a gente não pode, por exemplo, já na primeira intervenção, já querer fazer uma coisa muito louca. Radical, né? Radical, porque essa pessoa, ela já chega pra você com uma parte comportamental abalada. É sensível, né? Ela já tem autoestima já baixa, porque assim, ela queria ter um corpo, mas ela não consegue porque outros fatores influenciam, ela desencadeia essa compulsão alimentar de alguma forma. Aí que eu falo pra vocês, a pessoa vai lá e faz uma dieta restritiva. Vou restringir o carboidrato, vou restringir tudo. A primeiro momento, quando ela comer alguma coisa, aquilo vai gerar uma compulsão, porque ela não vai conseguir parar. Ela se puniu muito tempo assim. Exatamente. Por isso que a gente fala assim, por exemplo, uma pessoa que fez uma alimentação errada durante 10 anos, não é em 5 dias que você vai conseguir mudar, né? Por exemplo, assim, um exemplo, a pessoa ela traçou um caminho durante anos. Sim. Então aquele caminho de terra está fundo já. E isso é um hábito que ela criou. Agora, quando eu faço o quê? Quando eu começo a instituir novos hábitos, ela vai ter que o quê? Caminhar, ela vai ter que fazer outro caminho e criar esses hábitos. E esses hábitos, o quê? Sustentáveis. Então, assim, em termos gerais, assim, do emagrecimento, é uma coisa assim que cada um tem o seu plano alimentar, cada um vai no nutricionista e tem uma estratégia nutricional para estar seguindo. Não é todo mundo que tem, por exemplo, às vezes 90 quilos com grau de sobrepeso ou obesidade, que vai ser o mesmo plano alimentar. E mais uma coisa que eu ia falar, em questão de atividade física. Hoje em dia, o pessoal assim, eles vão no nutricionista e tem ou personal ou professor da academia. Só que eles não se conversam. E o que acontece isso aí? Chega no professor ou no personal e fala, olha, eu quero emagrecer, quero um treino intenso. Tá? Só que não sabe como é que tá a dieta, né? Aí o cara vai lá, falando assim, bom, a pessoa deve estar comendo bem. E vai lá e faz o quê? Mete um treino intenso. Aí ela vai no nutricionista e fala o quê? Olha, eu quero uma dieta, eu nem quero uma dieta. Ela fala assim, olha, o meu objetivo é perder gordura, é emagrecimento. Aí a pessoa vai lá e faz uma dieta, eu não gosto nem de chamar de low carb, tá? Porque eu acho que assim, low carb é um nome de dieta. Ela faz uma dieta com um nível de carboidrato mais baixo para estar seguindo, tá conseguindo esse objetivo que ela quer. Só que vocês estão percebendo que são dois objetivos bem diferentes. Um eu quero intensidade, outro eu quero emagrecimento. Entendeu? Então o que acontece? Eu não consigo treinar intenso sem carboidrato. Sem combustível. Sem combustível.
Aí o que acontece? Eu chego ali, eu começo a treinar, eu começo a me sentir mal, por quê? Eu tenho pouco substrato energético para aquele treino. Então assim, galera, como a gente fala em treinamento esportivo, a gente fala assim, todo treinamento que eu estou em restrição calórica, ele tem que ser mais volumoso e menos intenso. Quando eu falo intensidade e menos volume, eu tenho que colocar mais carboidrato para ter fonte de energia para conseguir treinar, entendeu? Então assim a gente fala assim, não adianta, por exemplo, eu querer restringir e querer fazer aquele treino super intenso, porque eu não vou conseguir ter rendimento e não vou conseguir seguir o meu objetivo. E outra, pior, o tão sonhado e o tão difícil que é ganhar massa muscular vai por água abaixo. Entendeu? Então são coisas assim que a gente tem que estar ciente do que a gente está fazendo. E nada melhor que um personal e um nutricionista para estar conversando em conjunto, para estar fazendo o melhor treino, o melhor plano alimentar, mas para você. Não aquele negócio assim, vou pegar uma dieta de gaveta e vou te passar aqui. Não é bolo, né? Não é. E muita gente assim, só dando uma finalizada no sentido assim, suplementação. O pessoal fala muito de suplementação em dieta. Às vezes as pessoas vão no nutricionista querendo que a pessoa passe suplemento. Fugir até um pouco do assunto aqui do emagrecimento, mas que também é importante a gente estar falando, porque assim, são coisas que todas se conversam. Então a gente fala assim, por exemplo, suplemento. Mas pra quê? Entendeu? Suplemento a gente fala assim, estratégia alimentar. Muita gente fala assim, não vou tomar whey protein, porque, nossa, eu tô vendo o cara ali antes tinha as imagens, por exemplo, do cara bombadão lá. Não vou tomar isso aí que eu vou ficar desse jeito. Não, é proteína. Até no caso, assim, por exemplo, de emagrecimento, obesidade, que a gente tem essas estratégias, entra o suplemento whey protein. Às vezes a pessoa não consegue, por exemplo, naquele horário tá fazendo a ingesta de uma refeição. O whey protein vem para isso. É para ajudar, né? Para ajudar, entendeu? Porque a gente fala assim, aí você fica restrito, ainda mais essa pessoa assim, que quer emagrecer, fica naquela restrição calórica, chega em casa, faz o quê? Rebenta. Eu até costumo dizer para as pessoas que eu também não gosto muito da palavra suplementos, eu falo são complementos alimentares, porque eles entram mais como um suporte, né? Às vezes um aporte proteico ali, um aporte até de carboidrato, como tem os outros suplementos de carboidrato, então foi importante você ressaltar isso aí, né, Rogério? Mas é isso aí, Rogério, foi muito legal, acho que deu para clarear muita coisa. Aí, a gente não tem tanto tempo, mas esse breve espaço você conseguiu trazer muita informação aí para o pessoal, né? Agradeço novamente a presença e valeu, galera. Curtido o vídeo. Obrigadão. Até a próxima aí. Tamo junto. Tamo junto. Cadê? Vamos ver. Pausa o áudio, pausa o vídeo.